Seja muito bem-vindo à aula 31 do curso C# EC Turbo, que é o meu framework que eu estou montando aqui no canal. E nessa aula e também nas próximas, eu vou começar a criar funções que poderão ser utilizadas em qualquer tipo de projeto no futuro, porque aqui no canal eu quero construir diversos projetos, tá? Qual vai ser o objetivo dessa aula? Nós vamos criar uma função que vai servir, por exemplo, para você escolher imagens para cadastro de cliente, cadastro de produto, entre outras coisas. Essa função, ela vai fazer abrir essa janela, você vai aprender a fazer a mudança do título, a troca aqui do filtro para você escolher apenas algum tipo de arquivo específico e você vai aprender a capturar a resposta dessa janela, de modo que você consiga, por exemplo, carregar a foto selecionada aqui, copiar ela em algum local aí no seu projeto, tá? Então, nessa aula a gente vai criar essa função de forma reutilizável para que possamos criar em qualquer projeto. Qualquer dúvida que você ficar, estou à disposição e esse vai ser exatamente aqui, ó, o resultado da aula de hoje, beleza? Vamos lá então? Bom, então iniciando o conteúdo dessa aula, eu vou acessar aqui a caixa de ferramentas, vou colocar aqui no formulário um botão para que a gente possa então fazer os testes, né, escrevendo aí o código e depois transformando esse código em uma função reutilizável, tá? Então vou dar um clique duplo nesse botão aqui. E aqui dentro do C#, através do Visual Studio, né, estou usando a versão 2022, a classe que a gente vai utilizar para poder manusear nessa abertura de arquivos é a classe OpenFileDialog. O que significa isso? A palavra Open, ela significa abrir. File é arquivo, Dialog seria, no caso, a caixa de diálogo onde você vai interagir aqui com o computador para você escolher o arquivo. Então, você vai escrever o nome da classe OpenFileDialog, vai dar um espacinho, vai colocar um nome que vai representar essa classe. Eu vou chamar de CX, já que vai ser aberta uma caixa, digamos assim, né, um formulário, vou chamar de CX. Aí você vai digitar igual, new, e repete ali o nome da classe, OpenFileDialog, abre e fecha parênteses, ok? Só que essa não é a melhor maneira de se utilizar. É mais viável e mais performático você fazer essa declaração dentro de um comando aqui chamado de using. Por quê? Quando você declara dentro do using, e não assim de forma externa, conforme eu estou fazendo, ó, você automaticamente libera os recursos alocados aqui por essa declaração. Então, uma vez que o C# vem, executa essa linha, executa essa, executa todas as outras linhas aqui dentro, chegou no finalzinho dessas chaves aqui, o que ele faz? Ele encerra tudo o que tiver sido necessário para poder executar esse projeto. Então, utilizando o using, você trabalha de forma mais performática, tá? Beleza, então, como é que a gente vai mostrar na tela a janela que serve, né, para a gente escolher arquivos no computador? É muito simples, você coloca o mesmo nome da variável que você colocou aqui, tá? Você repete ele, digita ponto e pega o método showDialog. Essa palavra show, ela significa mostrar. E aqui nesse contexto, né, mostrar a caixa de diálogo. Observe o seguinte agora, eu vou executar, vou dar aqui um F5. E agora, ao clicar no botão, esse código aqui, ó, vai fazer com que seja aberto essa janela que você está vendo aqui na tela agora, beleza? Tá, mas não é só abrir essa janela. Eu quero poder selecionar o arquivo aqui, clicar em abrir e fazer alguma coisa com ele, certo? Então, o que a gente faz mais comum ao utilizar a classe OpenFileDialog é você saber qual foi o arquivo que você selecionou, porque a partir disso, você vai poder copiar esse arquivo no seu computador, jogar ele para um banco de dados, carregar ele no seu formulário, certo? Então, vai depender do que você quer. Mas o primeiro passo é você pegar aqui o nome desse arquivo. Então, você digita o mesmo nome da variável que você colocou, digita ponto e pega aqui a propriedade FileName. File, como eu já expliquei, significa arquivo, name significa nome. Então, essa propriedade, ela nos retorna o nome do arquivo. Beleza, agora o que eu quero fazer com o nome do arquivo? Por exemplo, se eu quiser mostrar numa caixa de mensagem, ó, mensagebox.show, aí eu venho aqui e pego a variável cx, que é o OpenFileDialog, na verdade, e pego a propriedade FileName. Desse modo, então, quando eu executar e clicar no botão, olha lá, ó, ele vai trazer para mim o quê? Todo o endereço aonde está aquele arquivo, seguido de quê? Do nome do arquivo, seguido da extensão do arquivo. Então, é esse o padrão que você retorna quando você usa essa classe OpenFileDialog e pega a propriedade FileName, que é o nome do arquivo.
Se você abrir aqui, ó, fechar a janela sem selecionar nada, ele devolve vazio. Ou se você cancelar, ele também devolve vazio. Isso aqui não é a melhor prática, tá? Você não fazer, digamos assim, um tratamento, beleza? Então, como é que eu costumo fazer? Eu costumo vir aqui, ó. Na verdade, não é a forma como eu costumo, é a maneira mais recomendada, tá? Você vem aqui e cria uma outra classe. Essa outra classe, o nome dela é Dialog Result, beleza? Aí você vem aqui e dá um nome para ela, ó. Eu vou chamar a minha de R. É como se fosse a resposta após eu ter aberto essa caixa. E aí eu vou então vou chamar ela de R aqui, ó, e vou dizer que essa variável R é ela que vai ser aqui utilizada, ela que vai armazenar a resposta. Eu já posso apagar essa linha aqui de cima. Então, essa é a maneira mais adequada. Você captura a resposta que veio de lá e depois você trabalha com essa resposta. Então, eu só quero mostrar a minha mensagem se eu tiver selecionado alguma coisa. Então, essa variável R, ela vai ter agora a resposta dentro dela. Então, vou verificar o seguinte, olha, se a minha resposta desse diálogo tiver sido positiva, ou seja, eu abri de fato um arquivo, nesse caso, eu quero mostrar a mensagem, ok? Com o nome do arquivo. Caso contrário, eu não quero fazer nada. Então, veja que o nosso código está ficando, digamos que, meio que amarrado, né? Ele só vai funcionar da maneira que eu quero se de fato eu escolher um arquivo válido. Olha só, escolhi o arquivo, cancelei, ó, não mostrou. Cliquei em cancelar, não mostrou. Escolhi o arquivo, cliquei em abrir, agora sim. Então, essa janela que abre aqui pra gente, ó, você pode mexer nela ainda um pouquinho, tá? E deixar ela, digamos que mais dentro do que a gente precisa. Antes de te mostrar como alterar o título, por exemplo, como colocar aqui mais um botão que vai fazer filtros para mostrar só imagens ou só PDFs, por exemplo, quero convidar a você a se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, ativar aí as notificações, deixar um like e principalmente deixar um comentário para ajudar no crescimento do canal, beleza? Continuando então, como a gente faz para poder mudar aqui, ó, esse título dessa janela? É muito simples, tá? Você vem aqui antes da abertura, pode ser até aqui em cima, digita title, ou seja, a variável que representa a classe OpenFileDialog, nós vamos mudar o título da janela. Aí aqui vai o título que você quiser. Eu vou colocar assim, olha, selecione sua imagem. É apenas um exemplo, você pode colocar como você quiser. Ao clicar, veja que o texto que eu coloquei lá, ele apareceu aqui. Tá, mas e quando eu quiser fazer uma seleção de PDF? Aí eu não teria que mudar esse título para ficar mais interessante? Sim, nós vamos criar uma função de forma genérica, que ela vai servir para qualquer situação. Por enquanto, a gente está apenas aprendendo e conhecendo os conceitos aqui. Beleza, agora a próxima configuração que eu vou fazer vai ser aplicar um filtro. Você vai fazer essa configuração, ó, cx.filters igual, abre aspas, e aqui dentro das aspas, primeiramente você vai colocar o nome do filtro que você quer. Aí você vai colocar aqui um piped para poder separar a configuração. E aqui você vai colocar quais são as extensões que devem ser filtradas aqui por esse filtro. O nome do filtro você coloca como você achar melhor. Eu vou chamar apenas o meu de imagem, beleza? Já as extensões tem uma regrinha aqui, ó. Você vai fazer assim, você vai colocar um asterisco, você coloca um ponto e só depois você coloca a extensão. Por exemplo, eu quero apenas imagens que tenham arquivos, né, no caso, que tenha o tipo PNG. Como assim? Vamos executar que você vai entender melhor. Então, olha só, eu vou até tirar o formulário aqui da frente para a gente acompanhar. Essa janela aqui, esse código, filter, ele cria um botãozinho novo aqui ao lado do nome, certo? Se você tentar abrir, ó, ele só tem essa opção, porque a gente só criou essa opção. Dá para você criar diversas outras opções, mas para o nosso caso aqui eu não vou entrar em detalhes. Veja que aqui tinha mais arquivos que agora não tem mais. Por quê? Porque os arquivos que não são a extensão PNG, ele não mostra. Olha só, eu vou rolar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo que todas essas imagens, o final delas termina com ponto PNG? Então, quando você coloca lá um asterisco, aí o que vem depois do asterisco é o que ele pega. Então, tipo, daqui para trás não importa o que tem, ó, no nome do arquivo, tá vendo? Ó? Do ponto para trás não interessa. O que nos interessa é que ele termine com ponto PNG. Tá, mas as extensões de imagem não é só PNG. Tem também BMP, tem JPG, tem JPEG, tem GIF, tem outras extensões. Então, como é que a gente faz para colocar novas extensões aqui? Você vai colocar ponto, vírgula,
Aí você repete o processo, asterisco, ponto e a nova extensão que você quer. Beleza. Ponto, vírgula de novo, asterisco, ponto e a outra extensão. Então, o ponto, vírgula, ele vai separando todas as extensões que você pode colocar. Então, aqui a próxima eu vou colocar ponto BMP. E por último aqui, eu vou colocar a extensão GIF. Então, desse modo, ao executar, veja que a nossa janelinha de selecionar arquivos já está preparada para trabalhar com os principais tipos de imagens que eu, né, no caso, costumo trabalhar. Aí você pode mexer aí e fazer conforme você quer. Agora, como é que eu faço para poder transformar isso daqui em uma função? Olha só, essa classe OpenFileDialog tem mais coisas sobre ela, tá? Não é só isso aqui que eu te mostrei, não. Eu acho, na minha opinião, que você não precisa saber de tudo e nem precisa usar tudo. Então, estou te mostrando só aquilo que eu uso. Agora, se o seu aprendizado vai ficar parado aqui, aí depende de você, tá? Procura saber mais, aprende mais coisas e você mesmo decide se você quer ou não utilizar outros recursos que esse OpenFileDialog oferece, tá? Então, eu vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui dentro da nossa classe funções, lá no final dela, antes dessas duas últimas chaves, e eu vou criar uma função, porque o meu objetivo é o seguinte, eu não quero toda vez que eu for escolher um arquivo, eu ter que escrever isso aqui tudo, não precisa disso. Eu vou criar uma função que com somente uma linha de código, eu consigo executar isso daqui e trabalhar. Então, dentro da classe funções, essa função vai ser estática, e vai ser pública também, então é public static. Ela vai ser também aqui, vai me retornar uma string, então ao invés de void, que no caso não retorna nada, eu coloco aqui uma string, que ela vai me retornar qual é o caminho do arquivo que eu selecionei, ok? E aqui eu vou chamar ela de selecionar arquivo, show? Ela vai servir não só para a imagem, nós vamos deixar ela de uma forma genérica. E agora eu vou vir aqui e vou colar esse código. Agora tem um detalhe, esse string eu preciso de quê? Retornar algum valor, tá? Qual vai ser o valor que eu vou retornar? Vai ser o caminho da foto que eu escolhi, quando eu for ok, quando o resultado for ok. Quando o resultado não for ok, eu quero retornar vazio, ok? Então eu venho aqui e falo assim, olha, se a resposta, após eu ter aberto a caixa de diálogo aqui em cima, se ela for igual a ok, aí eu não quero mostrar a mensagem, eu quero dar um return, ou seja, a resposta dessa função selecionar arquivo vai ser o nome e endereço completo e extensão do arquivo. Agora, caso contrário, vai ser o que? Eu vou retornar vazio, ok? Dessa forma. Lembrando que você pode omitir as chaves aqui, porque a gente só tem uma linha de código, no caso do if ali, para cada situação. Você pode deixar com a chave, você pode emitir, não tem problema. Então, esse é o código que a gente precisa para selecionar arquivo. Essa parte eu vou mexer ainda, tá? E essa parte também. Mas vamos ver o que isso muda no nosso código. Bom, toda vez que eu precisar agora selecionar algum arquivo no meu computador, eu não vou mais escrever esse monte de coisa aqui, ó. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, chama a classe funções, ponto, selecionar arquivo. Pronto. Agora, o que eu vou fazer com a resposta dessa função aqui? Aí depende. Vamos supor que eu quero continuar visualizando numa mensagem, ó, mensagebox.show. Aí eu venho aqui, abro parênteses e fecho lá na frente. Vai funcionar da mesma forma. Toda vez que eu precisar agora, eu posso vir aqui, ó, e escolher qualquer foto. Ele vai funcionar somente com essa linha de código. Mas como é que seria, por exemplo, para eu carregar aqui a foto que eu escolher, digamos que num Picture Box? Como é que seria? Vamos ver. Eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, ó. Vou procurar aqui o controle Picture Box. Coloco ele aqui. E aí, eu vou clicar no botão novamente, ó. Vou fazer o seguinte. Vem aqui e fala assim, olha, eu vou fazer com que esse meu Picture Box, a imagem dele, seja igual a quê? A classe image. E aí, a classe image, ela oferece o método fromFile. O que significa fromFile? Aqui eu tenho que dar esse using.drawing lá em cima, tá? Ó. Então, cliquei aqui, ele escreveu lá em cima essa diretriva aqui. Agora eu posso utilizar. Essa classe image, ela é uma classe que o C# oferece para a gente trabalhar com imagem. Já esse método fromFile, eu estou dizendo o seguinte, você vai carregar a imagem a partir de um arquivo. Qual é o arquivo? É o arquivo que eu vou selecionar agora aqui dentro da minha classe funções, selecionar arquivo. Quer ver? Ó, F5. Selecionar aqui, vou escolher o arquivo, tá? Senão ele vai dar erro, a gente vai ter que fazer um tratamento, ó. Pegar esse daqui, abrir, olha lá, ó.
carregou a foto. Agora, se eu clico e cancelo, ó, tá dando erro. Por quê? Aí, no caso, a gente teria que tratar. Nesse caso aqui, a forma mais indicada de fazer seria criar uma variável, que eu vou chamar aqui de foto, e a variável foto é ela quem recebe a resposta da função selecionar arquivos. Aí, aqui embaixo, eu carrego a foto. Mas só que eu só vou carregar a foto se a variável foto for diferente de vazio, tá? Aí, nesse caso, eu carrego a foto. Se não, vai permanecer a foto anterior que estava lá. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Por exemplo, ó, cliquei lá, escolhi aqui uma foto, mandei abrir, show de bola. Cliquei de novo, fechei no X, não deu erro, não mudou a imagem. Cliquei de novo, cancelei, não deu erro, ok? Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Eu não quero carregar essa imagem aqui por enquanto, né? Vou comentar essas linhas aqui, que agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Na verdade, eu vou deixar do jeito que está. A gente vai trabalhar agora na questão desse título e desse filtro aqui. Então, lembra que para a gente deixar a nossa função genérica, a gente precisa trabalhar criando argumentos para ela. Ou seja, esse título eu não posso deixar fixo, eu tenho que trazer ele de fora. Então, aqui, ó, eu vou colocar um argumento do tipo texto, vou chamar ele de título. E assim, pensa comigo, no meu caso, quase sempre, 99% das vezes que eu vou trabalhar com arquivos aqui, vai ser com imagens. Então, eu já posso deixar padrão ele preparado para eu selecionar a imagem. Então, eu vou vir daqui, eu vou tirar essa parte daqui, vou dar um Ctrl X. Aqui na frente eu digito igual e colo. Aí aqui eu passo a variável título. Então, toda vez que eu chamar o selecionar arquivo, se for imagem, eu somente chamo assim, ó, do jeito que está aqui. Agora, se eu quero outra coisa, aí eu passo aqui, olha, selecione seu PDF, por exemplo. Veja que agora, ao executar e clicar no botão, ó, ele mudou o título para esse que eu passei. Mas tem um detalhe, se eu não quiser mudar esse título, eu não preciso, porque já existe lá um título padrão que é selecione sua imagem, ok? Agora vamos ver a questão aqui do filtro. Como é que a gente vai fazer essa questão do filtro? É a mesma lógica. A gente vai entrar dentro do código, vai criar aqui também mais um argumento, vou chamar ele de filtro, igual. Aí aqui eu venho e copio no caso, né? Essa parte aqui, ó. Vou dar um Ctrl X para tirar daqui, apago essas aspas que eu digitei lá e dou um Ctrl V. E aqui eu passo a variável filtro. Então, por padrão, os filtros também serão imagem. Agora, se eu executar do jeitinho que está lá e clicar, ele continua com o padrão, que é selecione a sua imagem e o filtro para imagem. Mas se eu quiser trabalhar, por exemplo, com o PDF, aí eu tenho que vir aqui e colocar selecione seu PDF e depois eu vou colocar o filtro. O nome do filtro vai ser como? Eu vou colocar PDFs, aí Piped. Qual vai ser o tipo de filtro? Asterisco, ponto, PDF. Ou seja, todos os arquivos que terminarem com ponto .pdf no nome, você pega. Só que aqui, se eu deixar dessa forma, vai dar um erro, tá? Por quê? Aqui, ó, é para carregar uma foto, não é para trabalhar com PDF. Então, essa parte aqui a gente teria que trabalhar, teria que mudar. Eu vou comentar isso daqui para não dar o suposto erro e vou então executar. Aí veja que ao clicar, ó, ele só filtra arquivos PDFs e aqui em cima o nosso título veio também como selecione o seu PDF. Então, com isso, essa nossa função agora, ela fica totalmente dinâmica. A gente consegue trabalhar ela, eu vou dar Ctrl Z aqui, tá? Para poder tirar aquilo ali. A gente consegue trabalhar ela para selecionar qualquer tipo de arquivo. Então, com isso eu vou finalizar essa aula. Não esqueça, tá? Que tem mais coisas para você explorar sobre a classe OpenFileDialog. Isso aqui é o essencial para a gente conseguir fazer os nossos projetos, né, futuros que eu vou disponibilizar aqui no canal. Estou esperando você então na próxima aula para a gente criar mais uma função bacana de reaproveitamento aqui no curso.